Como usar damit em alemão? Se essa é a sua dúvida, fica até o final para você manjar dessa palavrinha e entender que ela tem mais de um sentido e que o contexto é algo muito importante. Até porque, se eu chegar para você e falar a palavra manga do nada, você vai falar, beleza, está falando da manga fruta ou da manga de uma camisa? Se eu te falar do nada a palavra arrumar, você vai falar arrumar o quê? O quarto, o ventilador, arrumar a namorada? Então, é um princípio muito importante no aprendizado de qualquer idioma. Evite aprender palavra isolada. Aprenda a palavra num contexto. Então, quando você fica assim, o que é que significa damit em alemão? Depende. É muito importante que você aprenda no contexto. E é por isso que você, que me acompanha aqui já há um certo tempo e tem participado das lives, você já percebeu que eu trago exemplos. Então, eu separei vários exemplos aqui de frases usadas no dia a dia com a palavra damit, e você vai perceber, se você ficar de agora até o final, você vai perceber que essa palavra é usada em vários contextos, possui mais de um significado, e eu vou te falar quando usar, se tem uma forma de, se há a possibilidade de usar uma outra palavra no lugar. Vou te falar de aspectos gramaticais dessa palavra também, para que você tenha uma visão mais profunda dela, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Ravili e eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Para a gente dar continuidade aqui, olha só. Damit você vai usar de cara para falar de uma intenção ou de um propósito que você tem. Não é nada filosófico, não. É uma intenção que você tem. Você tem aquele objetivo ali. Você faz algo para atingir um objetivo. E aí você usa damit, por exemplo, para isso. Então, supondo que você fala assim, poxa, me esforcei muito para eu mostrar do que eu sou capaz. Ou seja, você está procurando emprego, e aí a pessoa falou assim, ó, eu tenho interesse em te contratar, mas é importante que você faça aqui uma semana de teste. Um test drive ali para você realmente, para a gente avaliar se você realmente tem aptidão, ou enfim, tem a possibilidade de trabalhar aqui com a gente, de ajudar na nossa empresa. E aí, o que é que você fez? Nessa uma semana lá nessa empresa, você se esforçou bastante, justamente para mostrar do que você é capaz. Olha que interessante. Eu me esforcei muito é o começo da frase, que por enquanto não tem o damit aqui. Eu me esforcei muito. Para quê? Aí, ao responder esse para quê, é que você vai usar o damit. Então, damit seria esse para que eu, para que você, para que ele, pode ser outro sujeito, claro. No nosso primeiro exemplo aqui é para que eu. Então, o damit vai responder a isso, né? Nesse contexto dessa frase, vai responder ao para que. Não é por que não, tá? Por que eu faço tal coisa? Não é por que, é para que. Qual é a finalidade disso? Tá fazendo para alcançar que objetivo? Então, ó. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Então, esse comecinho aqui, ó, até a vírgula, é uma frase aqui no passado, né? Claro. Então, ich habe mir viel Mühe gegeben. Então, me esforcei muito. Eu me esforcei muito. Para quê? Aí vem o damit, ó. Para falar da intenção. Para que você fez isso? Damit ich zeigen kann, para que eu possa mostrar was in mir steckt. Então, para que eu possa mostrar do que sou capaz. Né? Do que sou capaz. Aqui, claro que a tradução não é ao pé da letra, mas eu fiz a tradução mantendo o sentido. Mas o nosso foco aqui, por enquanto, é o damit. O damit, então, seria para que. Para que. Nesse contexto aqui é para que. Para que eu possa mostrar. E aí, quando você tiver ali, nesse contexto aqui, quando você tem damit com esse significado de para que, essa palavrinha vai formar uma Nebensatz. E o que é Nebensatz? É quando você coloca os verbos lá no final. Então, na verdade, o verbo que estaria na segunda posição vem para o final. Então, esse verbo aqui, que numa frase normal, né, numa Hauptsatz, ele ficaria, por exemplo, aqui depois do sujeito, mas por ser uma Nebensatz, você pega o verbo da segunda posição e joga ele lá para o final.
Então, damit aqui significa para quê. Eu me esforcei muito. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Né? Então, eu dei muito esforço, né? Uma tradução mais ao pé da letra. Eu dei muito esforço. Para quê? Para quê? Para que eu possa mostrar do que sou capaz. Damit ich zeigen kann, was in mir steckt. Beleza? Então, nessa frase aqui, damit tem esse sentido de para quê? Você realmente mostrar ali um propósito, né? Por que você fez aquilo? Por que você faz tal coisa? Para alcançar o quê? Aqui, por exemplo, supondo que você tem filho e você tá com seu filho numa, sei lá, em alguma aula, em alguma palestra, ou você tá com seu filho ali em algum local onde seu filho possa aprender alguma coisa. Aí você chega para ele e fala assim: filho, preste atenção para que você aprenda alguma coisa. Né? Não fica aí voando, não, mexendo no celular. Sei lá, supondo que seu filho já tem uns 15 anos de idade. E aí você fala: ó, preste atenção para que você aprenda alguma coisa. Então, o começo da frase vai ser justamente esse preste atenção, né? Schau zu. Então, assista, né? Preste atenção. Schau zu. E aqui é o verbo zuschauen. Só que ele está, obviamente, aqui separado, né? Porque é um verbo separável. Então, preste atenção. Mas para que, mãe? Aí você, mãe, fala: damit du was lernst. Então, para que, mãe? Para que você aprenda algo. Então, aqui o damit também tem esse sentido de para que eu estou fazendo isso? Para que eu devo fazer isso? E aí vem a justificativa aqui. Para que você aprenda alguma coisa. Ravilho, mas was não significa o quê? Então, aqui é uma abreviação de etwas. Né? Então, aqui, se você fosse falar tudo certinho, bonitinho, damit du etwas lernst, mas no dia a dia é muito comum você abreviar etwas e falar só was. Schau zu, damit du was lernst. Então, damit significa para que, nesse contexto aqui também. Bora pegar um outro contexto em que damit também significa isso? Ó, essa aqui é interessante. Essa aqui é interessante. Essa aqui é interessante. Imagine só que você tá ficando com uma pessoa. E aí você tá ficando com aquela pessoa e tal, o tempo tá passando, vocês estão se envolvendo. E aí se envolve cada vez mais. Aí vocês começam a morar juntos. E só que a pessoa, ela não te dá uma certeza de uma união estável, ou de um casamento, ou de uma possibilidade ali de realmente estar conduzindo um relacionamento para constituir família. E você percebe que você está com aquela pessoa ali, mas ela está meio que te enrolando e tal, naquela incerteza e tal, e você está agoniada. Você é apaixonada, enfim. Aí você pode falar uma frase desse tipo: Ich würde alles geben, eu daria tudo, damit diese Ungewissheit endlich ein Ende hat. Então eu daria tudo. Para que você daria tudo? Ao falar desse para que, você vai usar o damit. Para que essa incerteza finalmente tenha um fim. Desse exemplo que veio na minha cabeça agora, mas obviamente poderia ter sido um outro exemplo também. Né? Pode ser um exemplo envolvendo vida. Envolvendo, por exemplo, muita gente não acredita que é capaz de aprender alemão. E a pessoa, ela daria tudo para que ela não tivesse mais essa incerteza dessa capacidade de aprender alemão. Então, ela também poderia falar algo nesse sentido. Então, eu daria tudo. Ich würde alles geben. Eu daria tudo. Para quê? Damit diese Ungewissheit endlich ein Ende hat. Eu daria tudo para que essa incerteza finalmente tenha um fim. Mas focando aqui na nossa aula, né, no nosso tema, damit é esse para quê. E aqui, ó, para que essa incerteza, né? Para que essa incerteza. Beleza?
Mas um outro exemplo em que damit significa esse para quê. Da mesma forma, você tem um filho que está fazendo muita besteira na escola, está brigando, não está fazendo as coisas direito. E aí você chega para ele e fala isso aqui, ó. Was muss noch alles passieren, damit du endlich zur Vernunft kommst? Então, poxa, o que é que tem que acontecer? O que mais precisa acontecer para que você finalmente recupere o juízo? Was muss noch alles passieren, damit du? Então, para que você endlich zur Vernunft kommst. Então, isso aqui, ó, zur Vernunft kommen, é tipo assim, recuperar o juízo, né? Voltar a ter juízo. Zur Vernunft kommen. Só que aqui está conjugado, obviamente, com o du, né? Então, was muss noch alles passieren, damit du endlich zur Vernunft kommst? O que mais precisa acontecer para que você finalmente recupere o juízo? Então, aqui é para quê, beleza? Então, a gente já matou aí um primeiro sentido de damit, que é quando você quer falar do para que você faz algo, para que alguém faz alguma coisa, né? Tem a ver com finalidade. Só que damit também pode se referir a algum instrumento, a alguma coisa. Então, se eu pego esse exemplo aqui, ó. Ich habe ein Messer geholt. Então, poxa, eu busquei uma faca und wollte damit den Kuchen schneiden. Então, olha só, vou afastar um pouquinho mais, porque senão tem que ficar levantando a cabeça. Então, olha só, eu peguei uma... Ah, assim fica, pode ser assim, né? Eu afasto e aproximo o troço aqui. Eu peguei uma faca. Então, ich habe ein Messer geholt. Eu peguei uma faca e queria, und wollte, queria com ela. Então, damit aqui, ó, tá se referindo à faca. Então, a gente também pode usar damit não como uma conjunção ali que está unindo frases ou coisa nesse sentido, mas aqui está sendo uma palavrinha se referindo à faca, né? Então, com ela aqui. Com isso, com ela. Então, eu peguei uma faca e queria, com ela, cortar o bolo. E queria cortar o bolo com ela. Ich habe ein Messer geholt und wollte damit den Kuchen schneiden. Então, damit está se referindo à faca. Então, a gente já percebe que essa palavrinha, ela pode se referir a um instrumento, ao meio para atingir alguma coisa, beleza? Só que essa palavra também significa com isso, de uma forma geral. Sabe quando a gente fala em português assim, deixa eu dar um exemplo aqui. Você está de acordo com isso? Você está de acordo com isso? Ou, por exemplo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estava contando com isso. Não comece com isso de novo. Então, esse com isso, é essa palavrinha. Olha um exemplo aqui, muito comum no dia a dia. Her damit. Her damit significa algo do tipo assim, me dá aí. Né? Pra cá com isso, me dá isso aí. Her damit. Então, sei lá, supondo que seu filho está com um fio. Seu filho de 4 anos de idade está com um fio na mão. É perigoso estar com um fio na mão, né? Pode acontecer alguma besteira. Então você, her damit. Pra cá com isso, né? Me dá isso aí. Her damit. Her tem esse sentido de, né, de algo se aproximar, né? Vir até você. Her. Her tem esse sentido aqui. E hin se afasta de você. Her se aproxima de você. E hin se afasta de você. Então, outro exemplo. Weg damit. Weg damit é tipo assim, joga isso fora. Joga isso fora. Uma tradução livre, né? Uma tradução mais ao pé da letra, se você quiser pensar em damit com isso, você pode pensar assim, fora com isso, né? Fora com isso.
Mas numa tradução livre, que eu gosto muito de tradução livre, que é a tradução que respeita o sentido da frase e respeita como a gente fala em português, uma tradução boa que é joga isso fora. Joga isso fora. Weg damit. Joga isso fora. Próximo exemplo. Bist du damit einverstanden? Então, você está de acordo com isso? Damit significa com isso. Você está de acordo com isso? Já não tem aquele sentido que a gente deu no começo da live, né? Na primeira parte da live de finalidade. Né? Eu estou fazendo tal coisa para que, damit ich, para que eu, sei lá, emagreça, para que eu durma melhor, para que eu não sei o que lá. Já não tem aquele sentido, né? Já mudou. Bist du damit einverstanden? Você está de acordo com isso? Já mudou. Próximo exemplo. Vocês estão pegando o rolê aqui, o sentido? Ich hab damit nichts zu tun. Então, eu não tenho nada com isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Nem me chama aqui pro problema, porque eu não tenho nada a ver. Não quero nem saber, já estou indo até para casa. Então, ich hab damit nichts zu tun. Eu não tenho nada a ver com isso. É essa frase aqui. Tenho nada a ver com isso. E o damit é o com isso. Ich hab damit nichts zu tun. Tenho nada a ver com isso. Próxima. Essa aqui eu acho que eu postei recentemente nesses vídeos curtos. Que é quando você... Poxa, marinheiro de primeira viagem no exterior, e você vai resolver problema, você vai no consultório médico, você vai fazer alguma coisa, é normal rolar um banho de água fria. Porque muita coisa não é como é no seu país de origem. Então, pô, você tá lá no Brasilzão de meu Deus, você sabe como é que as coisas funcionam. E aí quando você chega aqui ali nos primeiros meses, primeiro ano, você não sabe direito como é que tudo... Aliás, você não sabe como é que tudo funciona, né? E aí você vai tomando banho de água fria ali, banho de água fria aqui. E o que é que você acha chato, diferente demais aqui na Alemanha, na Áustria, na Suíça, que você até hoje não acostumou que seja assim? O que você acha estranho, que você não concorda? Que se você pudesse apertar um botão para mudar agora, você mudaria. O que é que seria? Mais uma frase para quando você toma um banho de água fria, né? Quando acontece algo que você não estava esperando, você pode falar isso. Damit habe ich nicht gerechnet. Então, eu não estava contando com isso. Damit habe ich nicht gerechnet. Eu não estava contando com isso. Ou com isso eu não estava contando, né? Começou com damit. Eu não estava contando com isso. Agora, como é que você fala em alemão assim, ó? Não comece com isso de novo. Não comece com isso de novo. Isso é muito comum em relacionamento, né? Tem tipo de discussão de relacionamento que sempre volta. Sempre volta aquela mesma discussão, aquele mesmo tema. Ah, e daquela vez que você olhou para fulano, olhou para fulana, e não sei o que lá, que não sei o que lá. É desse jeito, né? Todo relacionamento. Mas e aí, como é que você fala assim? Não comece com isso de novo. Ainda tem algumas frases aqui importantes para vocês. Não comece com isso de novo. O que é que você conseguiu com isso? Você pode, né, perguntar para alguém. Pare com isso. Pare com isso. Então, às vezes, a pessoa está fazendo algo que está te irritando e você quer falar isso, né? Pare com isso. Ou então, você está tomando uma massagem, está recebendo uma massagem maravilhosa e você quer falar assim, não pare com isso. Não pare com isso. Continua aí. Não pare com isso. Aí tem a frase que eu vou te mostrar. Você pode ir digitando em alemão já também. Quero saber se você sabe. Uma outra aqui que a gente vai aprender hoje também é... O que você quer dizer com isso? Então imagine só que a pessoa vem com aquela ironiazinha ali e tal. Aí você já olha... O que é que você quer dizer com isso? A gente vai aprender. E uma outra que a gente vai aprender também
é a pessoa, você marcou um encontro ali para sexta-feira, para sair, mas já tá te dando aquela preguicinha, e a pessoa te pergunta se rolaria de marcar para um outro dia e tudo mais. Aí você fala assim, não, pô, beleza, eu também não teria problema com isso agora, né? Se a gente adiar nosso encontro para domingo, por exemplo. Patrícia colocou, was meinst du damit? Exato, essa aí é para uma pergunta que eu fiz, muito bom. Was meinst du damit? Patrícia, como é que fala em alemão assim, ó? Não comece com isso de novo. Vamos devagarinho? Como é que é o verbo começar em alemão? Vamos construir a frase juntos? Todo mundo junto? Como é que fala em alemão começar? Mas eu quero o verbo que começa com A. Não quero o que começa com B, não. O que começa com A. Como é o verbo começar em alemão? O que começa com A, né? Não precisa por enquanto a frase não, tá, Patrícia? Coloca só o verbo. Começar. Pronto. Iane colocou aí, ó. Anfangen. Rose também. Beleza. Maravilha. Anfangen. Vamos começar bem devagarinho, né? Bem simplificando e depois a gente vai aumentando. Como é que você chega agora e usa esse verbo no imperativo? Você chega para alguém e fala assim, comece. Só isso. Comece. Como é que você usaria esse verbo no imperativo, só que o imperativo informal? O imperativo informal. Comece. Como é que seria? Como é que seria? Comece. Por enquanto, só isso. Ó, a Elizabeth colocou ali, mas não seria isso por enquanto. Patrícia colocou, tá incompleto. Marina acertou. Muito bom. Então é fang an, ou seja, comece. Tem que colocar o prefixo que faz parte do verbo, né? Beleza, então tá certo. Fang an, comece. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a frase com fang, pegar o prefixo an e colocar no final agora. Mas vamos rechear o meio aí com palavras. E a gente precisa falar em alemão agora assim, ó. Não comece com isso. Não comece com isso. Como é que é em alemão não comece com isso? A frase vai começar com fang e vai terminar com an, que é o prefixo. Mas no meio, vamos lá, Rose colocou, Rose tá 99,9% certo, só errou por causa de uma letra. Vou esperar você corrigir ou outra pessoa escrever. Mas tá bem quente. Pronto, Marina colocou aí, exatamente. Fang nicht damit an. Não comece com isso. Show. Patrícia também colocou, Júnior também. Correto. Então, fang nicht damit an. Não comece com isso. Agora a gente está precisando só de uma palavrinha. A gente vai colocar uma palavrinha nessa frase para ela ficar assim, ó. Não comece com isso de novo. A gente precisa desse de novo. Qual é a palavra alemã que a gente vai colocar nessa frase? Então tem que acertar onde colocar e qual palavra é. Não comece com isso de novo. É isso aí que vocês colocaram, mas tem que agora encaixar só mais uma palavra no local certo. Muito bom. Tô vendo aí que o pessoal tá participando. Marina escreveu, Patrícia também. Deixa eu ver se alguém mais vai escrever. Vamos lá, pra gente ir adiantando, é o que a Patrícia escreveu. Fang nicht wieder damit an. Não comece com isso de novo. Não comece com isso de novo. Legal isso, né? Gostei da gente ter construído a frase juntos. Maravilha. Essa parte ativa de vocês é importante. Vamos agora para a outra frase. A outra frase é a seguinte. O que você conseguiu com isso? O que você conseguiu com isso?
Aqui, você sendo irônica, né? O que você conseguiu com isso? No caso, sei lá, alguém falando, se gabando de ter mentido, de ter enganado uma outra pessoa, ou se gabando de ter feito uma coisa que dentro dos seus valores é algo que você não concorda e tudo mais. E você chega pra pessoa e fala assim, cara, o que você conseguiu com isso? Fazendo isso? Como é que fala em alemão? O que você conseguiu com isso? E o verbo, vou dar a dica do verbo. Was hast du damit verdient? Não, nesse caso não. Nesse caso a gente vai precisar do verbo que tem mais o sentido de alcançar. Não necessariamente de ganhar, pecúnia, mas no sentido de alcançar. O verbo começa com a letra E. ER, começa com o prefixo ER. Quem é que vai acertar? Iane, was hast du damit erreicht? Muito bom, ele mesmo, erreicht. Was hast du damit erreicht? O que você alcançou com isso? Muito bom, muito bom. Bora pro próximo exemplo? Deixa eu colocar aqui na tela, porque às vezes quem tá assistindo depois, né, vai me perguntar, cadê? Onde é que tá escrito isso? Então aqui nós temos o não comece com isso de novo, né? Fang nicht wieder damit an, não comece com isso de novo. A gente tem o que a gente acabou de falar agora, né? Was hast du damit erreicht? O que é que você alcançou com isso? O que é que você ganhou com isso? Muito bom. Só que agora, alguém tá te irritando. Tá fazendo algo que você não gosta. Tá, sei lá, puxando seu cabelo, te trocando toda hora, e você, pare com isso. Pare com isso. Como é que fala em alemão? Pare com isso. Pare com isso. Como é que fala em alemão? Pare com isso. Deixa eu ver se alguém colocou já. Não colocou. Vamos esperar. Pare com isso. E a próxima é não pare com isso. Ninguém sabe essa? Pare com isso? Não, a gente quer outro verbo, a gente quer o verbo... Não, olha só, o tema é damit, né? Tem que ter damit. Marina já tá ali botando fogo no parquinho. Daria para ser las es, tá certo? Mas é o que o Júnior colocou. Hör auf damit. Né? Na verdade, dá para colocar o damit no final, tá? Hör auf damit. Pare com isso. Hör auf damit. Claro que eu entendi seu raciocínio, Júnior. Você pensou, tá, vou botar o prefixo no final, já que é um verbo separável e tal. Via de regra seria assim, mas nessa expressão não. Hör auf damit. Rose não é hor, é hör. Hör auf damit. Pare com isso. E agora, aproveitando o gancho, como é que seria então não pare com isso? Você está recebendo uma bela de uma massagem, você não pare com isso. Tá muito bom. Por falar em massagem, né? Oh, coisa boa. Não pare com isso. Como é que é? Não pare com isso. A gente vai aproveitar, né, que vocês colocaram aí, só que tem que só inserir uma negação. Eita, agora... Hör nicht auf damit. Hör nicht auf damit. Dá pra ser também, hör damit nicht auf. Hör damit nicht auf. Também daria. Como é que é em alemão? Elizabeth, você tá sem umlaut? Como é que seria em alemão? O que... deixa eu colocar pra você aqui, né? Aqui é pedindo para parar, né? Hör auf damit. E aqui é hör damit nicht auf. Não pare com isso. Como é que você fala em alemão? Não, mas acho que a Elizabeth tinha colocado antes, né? O que você quer dizer com isso? Was meinst du damit? O que você quer dizer com isso? Was meinst du damit? Então, damit também com isso.
E nós temos aqui ainda uma outra, que é... Vou reformular o exemplo. Você marcou o encontro para quinta. Você marcou o encontro para quinta, só que aí a pessoa está vendo ali a possibilidade e tal de vocês botar isso para sexta. Aí você pode falar para a pessoa o seguinte: Ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn wir unser Treffen auf Freitag verschieben. Então, eu não teria, né? Então, aqui, ich hätte, que é teria, né? Mas, obviamente, aqui, kein Problem, tá negando. Então, eu não teria problema com... Eu também não teria problema com isso agora se a gente adiasse nosso encontro, né? Unser Treffen, nosso encontro, para sexta. Então, aqui o damit é o com isso também. Então, eu não teria problema, né? Eu também não teria problema com isso agora. Então, com isso, damit, se a gente adiasse nosso encontro auf Freitag. Então, verschieben seria adiar. Verschieben auf, adiar para. Aqui no caso, adiar para sexta-feira. Beleza? Então, a gente viu que a palavra damit pode ser usada em algumas circunstâncias diferentes, né? Basicamente, a gente viu aqui 3 circunstâncias, vários exemplos, claro, mas para fixar. Mas a primeira circunstância foi que damit você vai utilizar quando você quer falar do para que você faz algo. Então, você cita a ação primeiro que você está executando, o que você executou, enfim, e depois você fala para que você faz aquilo, qual é o propósito. Então, claro que você pode falar só o que você executou, sem falar o restante, mas se alguém perguntar, wozu hast du das gemacht? Para que você fez isso? Aí você pode falar, damit ich, blá, 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 blá. Então, por exemplo, você pode falar assim, peraí, não me interrompe não, eu tô assistindo aqui com atenção, né? Eu tô realmente prestando atenção aqui na aula. Aí a pessoa, para quê? Aí você fala, damit ich was lerne, para que eu aprenda algo? Tem que prestar atenção para isso, né? Ou, por exemplo, eu me esforcei muito. Mas para que você se esforçou muito? Damit ich zeigen kann, was in mir steckt. Para que eu possa mostrar do que sou capaz. Então, damit tem esse sentido de mostrar o para que você faz algo, né? Qual é o propósito, qual é a finalidade daquilo. A gente viu isso já no começo da live. Depois a gente viu que damit você usa para uma ferramenta, né? Para um instrumento. Quando você fala assim, eu busquei uma faca e quis cortar o bolo com ela. Então, com ela, que é com a faca, você vai usar damit para se referir à faca. Então, ich habe ein Messer geholt, eu peguei uma faca, und wollte damit den Kuchen schneiden. Então, eu queria cortar o bolo damit, com ela, com a faca. Cruz está pedindo para eu escrever, tudo isso aí eu falei ao longo da live, coloquei na tela, beleza? Mas eu vou deixar a live salva, você pode reassistir. E a gente também aprendeu que damit significa muito com isso. Não necessariamente se referindo a um instrumento, tipo a faca aqui agora, mas com isso de uma forma mais geral. E a gente viu vários exemplos em que você usa damit nesse sentido. Se você chegou no final da live, só voltar que eu vou deixar essa live salva agora, beleza, gente? Então, estude com estratégia e a gente vai se vendo. Um beijão pra vocês. Qualquer dúvida, joga lá na caixinha de pergunta que eu abro nos stories diariamente. Tamo junto!